Glória a Deus. Abriu aí sua Bíblia, ligou sua Bíblia, abriu. Não sei se você está aí no seu celular, se você trouxe Bíblia física. Glória a Deus. Romanos 6. Nós estamos hoje, como eu falei, encerrando a série maravilhosamente, desfrutando de uma nova mentalidade. E eu sou apaixonado pelo texto de Romanos 6. E assim, na verdade, toda essa mensagem que você está ouvindo aqui às quartas, nós vamos colocar ela foi nos levando para um ponto que será na nossa Santa Ceia, que eu vou ministrar aqui, encerrando esse ciclo da nossa casa sobre essa nova mentalidade. Então, domingo na ceia, existem alguns textos que eu fui pensando aqui, que a gente vai ministrar no domingo. Mas hoje nós encerramos essa série. E o capítulo 6 de Romanos é o capítulo que eu sou mais apaixonado por ele. Porque é o capítulo que mais deixa claro para nós qual é a nossa parte na nossa vida cristã. Aquilo que nós temos que fazer. Porque nós ministramos aqui sobre o homem caído em Romanos 7. Que é o homem desesperado, que sabe aquele bem que ele quer fazer, ele não faz, o mal que ele não quer, ele está sempre cometendo, é um homem desesperado. E aí nós enxergamos uma resposta para esse homem desesperado em Jesus, a partir de uma nova mentalidade guiada pelo Espírito. E é incrível nós sabermos disso, que nós já abandonamos Romanos 7 e agora vivemos em Romanos 8, uma mentalidade iluminada pelo Espírito, no entendimento que nós não devemos mais nada à nossa carne, que nós não devemos mais nada à lei do pecado de morte, nós não devemos mais nada. Em Romanos 8 foi inaugurado um novo tempo para nós, somos os filhos de Deus, e uma nova lei agora está sobre nós, que é a lei do Espírito e de vida. Então nós recebemos vida através dessa nova lei, que foi inaugurado, como eu falei para vocês, com a ressurreição de Cristo. Romanos 7 foi enterrado na morte de Jesus. Foi o homem, o velho homem, o adâmico de Romanos 7 foi sepultado com Jesus. E após a ressurreição de Jesus é inaugurada uma nova lei. E um novo homem agora, um novo homem se levanta depois da ressurreição, que é o novo Adão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado. E inaugurou um novo tempo para nós, seus filhos. Em Romanos 6, ele fala qual é a nossa parcela nisso tudo. Porque até agora nós falamos de coisas que Cristo fez. Mas existe algo que eu, como cristão, também tenho que fazer. O que eu tenho que fazer? A minha parte é viver debaixo de uma nova mentalidade. Como que é isso, Leandro? É assim, quando eu levanto de manhã e há sempre uma inclinação da minha carne para o pecado, eu já falei aqui para vocês que isso não é algo que aconteceu porque você pecou e se tornou pecador. Nós já falamos que existe uma lei que nos empurra para esse lugar de queda, para esse lugar de pecado. Mas agora nós recebemos uma nova mentalidade. Qual é a nova mentalidade? Que nós não devemos mais nada para a nossa carne e nem para a lei de pecado e de morte. Então agora Cristo fez o quê? Nos libertou. Se Ele nos libertou, nós não devemos andar mais como escravo, mas como uma pessoa livre, compreendendo o que Cristo fez. Aí eu me submeto a essa nova lei, que é a lei de espírito de vida, que você conhece como graça. Amém? Até aqui estamos juntos? Então, no livro de Romanos capítulo 6, nós vamos aprender que Deus tira o cristão de Romanos 7, através do quê? Da morte. E nós vamos falar um pouco sobre morrer. Romanos 6:6 diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Com ele quem? Com ele quem, gente? Amém? Vocês estão comigo aqui? Bora comigo, senão eu me perco. Na verdade, você me ajuda a não me perder aí. Vamos lá. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Com ele quem?
para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Então agora foi inaugurado um novo tempo, aonde está dizendo para mim que aquele velho homem de Romanos 7 foi o quê? Crucificado com Cristo, foi morto com Cristo. O primeiro Adão morreu com Cristo na cruz. Mas você precisa ir lá na cruz e deixar o velho Adão com Cristo lá na cruz. É o assunto mais sério da Bíblia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele está falando, você precisa morrer todos os dias. Assumir uma condição de que morreu e ressuscitou para uma nova pessoa. Então Romanos 6 está falando sobre isso. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Então a primeira lição que nós vamos aprender a primeira lição que iremos aprender em Romanos capítulo 6 é que minha velha natureza precisa morrer para que eu possa viver em Romanos 8. Não tem como você trazer o velho Adão para a nova lei de espírito de vida, para a graça. Não tem como você trazer o velho Adão, a sua natureza caída, para viver em Romanos 8. Porque em Romanos 8 fala de uma vida dirigida pelo Espírito. Em Romanos 7 fala de uma vida dirigida pela nossa alma, pelas nossas vontades, pelos nossos desejos e pelas inclinações da nossa carne. Por isso que o primeiro homem, a Bíblia fala que o primeiro homem, alma vivente, Adão. O segundo homem, Cristo, Espírito vivificante. Não tem como os dois habitarem debaixo de uma mesma mentalidade. Vocês estão comigo aqui? Então nós precisamos entender algumas coisas. Olha só, Deus, você vai aprender algumas palavras aqui. Aprender não, você vai lembrar e decorar essas palavras, porque quando a sua carne se levantar, você precisa lembrá-la disso. Olha só, Deus desistiu, repita comigo, desistiu da minha velha natureza, do meu eu. Deus desistiu. Para Deus não há esperança, repita comigo, não há esperança. Para a minha natureza caída, velha natureza do eu, não há, para Deus não há esperança. Essa velha natureza do eu teve de ser abandonada, repita comigo, abandonada, como esperança para a minha redenção. A natureza caída não pode, não consegue, não se submete, não obedece às leis de Deus. A nossa carne não se submete. Não pense você que dá para negociar, não dá. Não dá para brincar, não dá para brincar. Ela te devora. Ela te consome. Ela faz você ficar prostrado. Não brinque. Não tem como. Não negocie. Tem uma história que diz assim, ó, que você vai colocando o dedinho na água, ver se está morno. Se não está muito gelado. Se tiver morninho, você põe o pé. Aí você vai pôr no pé, você entra dentro. E depois deixa eu falar para você. Aí você sente prazer. A sua natureza caída te devora aí. E você não consegue mais. Então olha só, Deus desistiu da velha natureza do eu. Não há, Deus está dizendo, não há esperança para a velha natureza do eu. Essa velha natureza do eu teve que ser abandonada. Deus, é como se Deus tivesse lavado as mãos e falou, não tem jeito. Isso nunca vai se converter. Uma pergunta sobre a natureza de Adão. Por que Deus criou o homem com a natureza? Começamos, gente. Ainda bem que não tem labirintite, né? Senão apagava a luz.
Uma pergunta sobre a natureza de Adão. Por que Deus criou o homem com a natureza de Adão? Por que Deus não começou com Cristo? De alguma maneira, a natureza de Adão, entenda isso na sua mentalidade hoje, ó, porque é uma pergunta que eu já fiz várias vezes. Então, por que Deus já inaugurou um tempo a partir de Cristo? Você já não perguntou isso? Por que ao invés de, sei lá, no milênio, Deus já não começou com Cristo reinando? De alguma maneira, a natureza de Adão é necessária para que haja remissão total do homem. Por meio da natureza de Adão, o homem tem seu orgulho quebrado e é levado ao arrependimento. A natureza adâmica gritando dentro de nós nos faz o quê? Nos leva aonde? Ao arrependimento. E aonde há arrependimento, há remissão dos pecados. O poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Qual é a nossa fraqueza? Habitar nessa carne. A natureza adâmica ainda continua em nós, para que o poder de Deus seja aperfeiçoado, se torne perfeito, cumpra o seu propósito. Mas nós temos uma promessa, de que um dia, nós seremos libertos desse corpo, nossos corpos serão transformados, e não haverá mais nenhuma influência. Mano, você já parou para pensar? Como é que a gente vai ser gente boa pra caramba quando nós abandonarmos essa carne e essa natureza adâmica que fica constantemente tentando nos levar de volta? Vamos lá. O segundo Adão, Jesus Cristo. Deus ainda está executando o seu propósito original, não acabou. Quando eu falo a vocês, só no final. As coisas só acabam no final, não fui nem um pouco redundante, né? Deus ainda está executando o seu propósito original. Seu propósito nunca foi de criar o homem para ser Deus, nunca foi. E hoje eu ouvi um negócio na internet que até arrepiou. Eu falei, caraca, mano. Um cara falando assim que ele não quer saber de um Deus que manda você morrer, que você abra a mão das suas vontades. Eu quero um Deus que me dê vida e deixa eu fazer o que eu quiser. Eu falei, eu conheço um. Se quiser eu te apresento. Dentro de mim eu estava pensando. Um que levou Jesus, o Filho de Deus, em cima de um monte e falou para ele, tudo eu te dou. O que você quiser eu faço, se você me adorar. Seu propósito não foi de criar um homem para ser Deus. O propósito de Deus era criá-lo para ser. Entenda, aí é que está a coisa mais incrível que Deus fez. Deus não criou o homem para ser Deus. A serpente enganou Eva e falou que se ela comesse, ela seria como Deus. Deus criou o homem para ser a imagem de Deus. Deus criou o homem para ser a imagem. O propósito de Deus era criá-lo para ser a imagem de Deus. Mas Deus não está usando o homem original, Adão, para cumprir esse propósito. Tudo agora está centrado no último Adão, Jesus Cristo. Porque o homem original não tinha como se tornar a imagem de Deus, por causa da queda. Por isso que quando você lê no livro de Colossenses 1, o texto de Colossenses 1 falando sobre Cristo, fala que Ele é a imagem do Deus invisível. Por isso que Jesus teve que inaugurar um novo tempo, para que nós em Jesus pudéssemos nos tornar a imagem do Deus invisível. Porque o propósito original de Deus sempre foi esse, façamos o homem, que jeito? A nossa... O que Deus está fazendo através de Cristo, através dessa nova natureza, através dessa nova lei, dessa lei do Espírito de vida, através da graça, Deus está restaurando o propósito original. E o homem original, criado por Deus, alma vivente, não tinha mais como ser a imagem de Deus. Por isso que nós seremos transformados. E a Bíblia diz que nós seremos como Ele é, a imagem de Deus. Nossa, isso era um motivo para você dar glória a Deus, sair correndo,
Os irmãos que veio da igreja que correndo aqui. Foi mal aí. Desculpa aí, não aguentei, fiz a piada. Danilo, desculpa, amigo. Tudo agora está centrado no último homem, Adão. No último Adão, perdão, Jesus Cristo. Deus, Cristo, se tornou o verdadeiro homem para que o homem se tornasse o verdadeiro homem. Deus se tornou homem para que o homem se tornasse o homem original que Deus sempre propôs na criação. Mano, isso aí é uma coisa mais doida. A Bíblia dá nó na cabeça da gente. Dá nó. Porque Deus já sabia que não ia dar certo, que o homem ia... Aí quando você lê 1 Pedro dizendo que o sangue de Jesus Cristo é conhecido desde antes da criação do mundo. O sangue de Jesus já era conhecido no céu antes do homem ser criado. Se você não enxergar amor nisso, bora! O foco, qual é o foco? Onde começa a complicar o negócio? O foco de Satanás, do nosso inimigo, do cão, o objetivo de Satanás, escute, aqui que você precisa mudar a chave na sua mente. O objetivo de Satanás não é tanto fazer com que o cristão peque, como fazer que o cristão opere na velha natureza de Adão. O foco dele não é apenas de nos fazer pecar, mas o foco dele é nos fazer reagir na natureza adâmica caída. Escute, a tentação é fazer com que olha só, a tentação é fazer com que o nosso velho homem resista. Vou explicar, se ficou confuso. Satanás, ele nos tenta, não somente com o objetivo de nos fazer pecar, mas o principal foco de Satanás é fazer com que a gente tente resolver o nosso pecado na natureza caída de Adão. Eu pequei, já sei o que vou fazer. Vou fazer 5 dias de jejum. Não, já sei o que vou fazer, vou ler mais a Bíblia. Não, já sei, eu pequei e agora eu vou orar mais. E você tenta resolver isso através do orgulho e da performance e da reputação. Isso é a prova de que você ainda não foi crucificado com Cristo. Porque quando você está crucificado com Cristo, você sabe que você cometeu um erro por causa da sua carne, e você se lembra de que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé em Jesus Cristo. Eu me arrependo e recebo o perdão que eu não mereço, porque Cristo morreu por mim. Vamos lá? A tentação é fazer com que o velho homem resista. Se o velho homem se levantar para resistir, guarde essa frase aqui, ó, você tem que escrever aí, na sua testa, no seu pulso, e principalmente no seu celular. Se o velho homem se levanta para resistir à tentação, ele também se levantará para cometer o pecado. Se o velho homem se levantar-se na tua carne, você se levantar para resistir à tentação, esse velho homem vai fazer com que você também cometa todo tipo de pecado. A questão toda é onde nós estamos vivendo na nossa mentalidade. Você está vivendo Romanos 7, na sua velha natureza,
de Adão, ou você está vivendo em Romanos 8, na sua nova natureza de Cristo, com a presença e o poder do Espírito. A realidade, eu vou falar para você uma verdade que eu falei em 2 meses, acho que essa semana, na semana passada, dessa semana. A verdade é que Satanás quer continuar levando o crédito das suas quedas. Satanás quer que você o quê? Que você fale assim, ó, nossa, o diabo está furioso, fez o irmão pecar. O diabo é furioso, fez o irmão cair. O diabo é furioso, você viu o que ele fez? Acabou com o casamento do irmão. E aí essa pessoa, escute, e essa pessoa vai acreditando que quem fez foi o diabo. Quando na verdade, quanto mais crédito Satanás leva nisso, mais haverá em você um desejo, menos haverá, cada vez menos haverá em você um desejo de morrer. Porque não é culpa sua, é do diabo. Sendo que você tem aprendido aqui nessa casa que o diabo usa as nossas próprias concupiscências contra nós. Eu falei ontem assim, ó, eu sei que eu tô trabalhando nisso, tá bom, gente? Estou quase lá, mas tem dias que eu não consigo. Problema no trânsito. E eu ainda falei ontem, eu tive uma reunião incrível em Lorena. Falei, gente do céu, hoje eu nem quis vir dirigindo, pedi para o Beg vir ajudar eu, porque eu estou numa crise no trânsito. Todo mundo para mim está lento. A vontade de xingar, eu confesso que algumas vezes eu até xinguei um pouco. Mas assim, ó, a vontade é de estrangular alguém. Cara lerdo, eu com pressa, tudo atrasado. Gente lerda demais. Nossa, que gente. Sai, burro! Falei, mano. Dentro eu pedi perdão já, de verdade. Sabe assim, ó, aí ó. O Satanás sabe, e o Satanás põe o carro mais lento na sua frente, soltando muita fumaça. E quando você acabou de tomar banho, assim, cheiroso, é só comigo isso, né? Então a parada é a seguinte: eu tenho um problema dentro de mim, e se eu falo Satanás está usando algo que ainda não morreu em mim para me fazer cair. E aí eu pego esse cara que não morreu ainda, eu tento resistir à tentação com ele. O que vai acontecer? Eu já falei para vocês, é a natureza, é a física, a lei da física. Você pega um livro, durante 10, 15 minutos, você suporta bem o peso dele, mas daqui a pouco, filho. Então nós precisamos entender o que eu falei para você aqui, ó, na frente, ó, Deus desistiu da minha velha natureza. Não há esperança para a minha velha natureza. Deus teve que explicar com clareza para nós que ela precisa ser abandonada. Ela precisa ser sepultada. Você já ouviu isso, né? A questão toda é que quando eu me levanto no velho homem e tento resistir, eu vou perder. Agora, quando esse velho homem se levanta, e eu lembro a ele de que ele já está morto, e que agora eu vivo sem dever nada à velha natureza, as coisas começam a mudar na minha mentalidade. A minha resposta não é mais segundo a velha natureza. E aí o cão, quando vier até você para te tentar, ele não encontra mais lugar, que você já ouviu essa frase, ó, lugar de legalidade. Legalidade fala sobre lei, e lei fala sobre lei do pecado e da morte. Tem que mudar aqui dentro. Nós não resistimos à tentação, nós fazemos a velha natureza morrer. Quantos estão entendendo o que nós estamos falando aqui? Quantos estão entendendo que precisa mudar uma chave na sua mente? Você não luta com a velha natureza para resistir à tentação. Você lembra a sua velha natureza que ela está morta e que você não deve mais nada a ela, porque tem uma lei nova sobre a sua vida. Gente, essa é a maior revelação que você pode receber das Escrituras. Você não resiste à tentação, você mata a sua velha natureza.
Porque se você resistir à tentação, é na sua carne que você está tentando resistir. Aí você volta de novo para Romanos 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer. Você está falando na sua natureza caída. Agora quem tem a mentalidade renovada, transformada pelo Espírito, quando a velha natureza se levanta, você lembra ela, você tem que morrer. Você não tem que resistir à tentação, você tem que morrer. Se o velho homem se levantar para resistir à tentação, ele também se levantará para cometer pecado, porque você está dando a ele o governo da sua vida. Quantos estão entendendo de verdade? Eu perco 2 horas com você para explicar depois, se você não entendeu, o desenho. Mas você precisa sair daqui hoje em nome de Jesus com a sua mente transformada. Em nome de Jesus. Vamos lá. Segunda lição, a primeira lição é essa: minha velha natureza precisa morrer para que eu possa viver em Romanos 8. Segunda lição, preciso aceitar pela fé 2 mortes espirituais. Vamos lá? Aceitar pela fé 2 mortes. Sua morte e minha morte. A morte de Cristo e a minha morte. Romanos 6, a partir do verso 6 até o 14, eu vou ler. Eu posso ler, gente? Nossa, gente do céu. 9h10 já. Jesus, ajuda eu, Jesus. Segura os irmãos, para o relógio. O Senhor parou o sol lá para Josué, ou aqui nós oramos. O Senhor pare também o tempo aqui. Sua morte e minha morte. Romanos 6, o verso 6 a 14 diz assim: os antigos desejos malignos, o velho homem ou a nossa carne, a carne, os antigos desejos malignos, o velho homem, a carne de vocês, foram pregados na cruz juntamente com ele. Aquela parte que em cada um de vocês tem a tendência, escute, essa versão é da Nova Bíblia Viva. Aquela parte que em cada um de vocês tem a tendência de continuar pecando, foi esmagada e mortalmente ferida, de maneira tal que esse corpo, amante do pecado, não está mais sob o controle do pecado e não necessita mais ser escravo dele, porque cada vez que você se levanta para resistir à tentação, você está assumindo que a sua velha natureza, o seu corpo, a sua carne ainda domina sobre você. Vocês lembram que eu falei aqui, não sei se eu falei aqui, gente, se foi numa mesa, mas se eu falei, vou repetir. Vocês lembram que eu falei para vocês que Enoque foi arrebatado, não experimentou a morte, a Bíblia diz, porque ele não cometia pecado? Não tem jeito, porque a Bíblia fala que todos pecaram, desde Adão. Então, por que Enoque foi arrebatado? Porque o pecado não tinha nenhuma influência mais sobre a vida dele. A sua carne não falava mais nada sobre o que ele devia fazer e o que não devia fazer. Ele não vivia mais sob o efeito do pecado. E eu estou louco para ser igual a Enoque. E vai ser a primeira vez que você vai ver um gordo ser arrebatado. Quando vocês morrem para o pecado, libertam-se de todos os seus atrativos e do seu poder sobre vocês. Seu poder sobre vocês. A tentação, quando vier, ela não pode vir para levantar o velho homem, para tentar resistir na carne. A tentação, quando vier, é para lembrar que a velha natureza caída está morta. Ela foi esmagada, como nós lemos aqui, ferida mortalmente. E nós não deixamos ela ter influência sobre nós. Aquela vontade de revidar, de vingança. Eu igual estava no trânsito. Eu tenho que lembrar ela, mano, para. O pecado, eu vou ler daqui a pouco. E visto que morremos com Cristo, cremos que participaremos da sua vida nova. Cristo ressuscitou dentre os mortos e não poderá morrer outra vez. A morte não tem mais poder algum sobre ele. Ele morreu de uma vez por todas a fim de acabar com o poder do pecado. E agora vive para sempre, em contínua comunhão com Deus. Portanto, olha o que está dizendo o texto. Portanto, considerem-se mortos para o pecado
enquanto por outro lado, considerem-se vivos para Deus em Jesus Cristo. Uou! Mudou. Meu Deus. Mortos para o pecado e vivos para Deus. Aí ele fala assim, ó, não deixem que nenhuma parte de seus corpos seja um instrumento de injustiça. Mano, isso aqui precisa estar escrito no seu coração. Uma tatuagem, quer fazer uma tatuagem? Faça uma com esse versículo. Não deixe que nenhuma parte de seus corpos seja um instrumento de injustiça. Antes, entreguem-se. Você lembra quando eu falei de oferta? Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresentai-vos. Ofereçam-se em oferta agradável, santa e agradável. Justa, santa e agradável a Deus. Vivo. Confundi todo o versículo. Não deixe que nenhuma parte de seus corpos seja instrumento de justiça, antes entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês voltaram da morte para a vida. Sejam, portanto, instrumentos de justiça na mão de Deus. Nunca mais o pecado deverá voltar a dominar vocês, pois agora vocês não estão mais debaixo da lei, mas livres debaixo da graça de Deus. Uou! Tem que mudar uma coisa na sua mente hoje, mano. Você sabe que a sua natureza de Adão foi crucificada com Cristo? Crucificado com Cristo. Você concorda que era necessário crucificar sua velha natureza de Adão? Você sabe quando foi que a sua velha natureza adâmica foi crucificada com Cristo? Você precisa responder isso aqui com certeza, com convicção. Romanos 6:6, pois sabemos que o nosso velho homem, nossa velha vida em Adão, foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, deixado sem poder, ferido mortalmente, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Eu morro para a minha velha natureza e morro para a minha tentativa de me salvar e de me santificar fora de Cristo. Bora! Preciso terminar isso hoje. Um princípio foi estabelecido de crescimento. Isso aqui é um processo que nós estamos falando. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Nós recebemos a salvação. Quando recebemos Cristo, nossos pecados são perdoados. Nós somos redimidos pelo sangue de Cristo. Aí inaugura um novo tempo, que é o tempo de santificação na vida do cristão, sem a qual ninguém verá a Deus, nem você verá a Deus, e nem quem passa na rua verá Deus, se você não investir tempo em santificação. Nós entramos num processo de aperfeiçoamento. É como se uma semente tivesse lançada, e essa semente germinasse, e agora ela precisa crescer, para que haja frutos. Vamos lá, o princípio de crescimento de Deus. Se morrer, dará muito fruto. Está lá em João 12, 24, 25. A palavra falando sobre Cristo, Cristo falando sobre ele. Ele fala assim, ó, no 24, eu afirmo a vocês que se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará ele uma semente isolada. Porém, se morrer, produzirá muitos novos grãos de trigo. Está falando de nós morrermos para a velha natureza, para que a nova natureza possa crescer. Presta atenção que está falando no 25. Se você não entendeu essa passagem, olha só no 25. Gente, essa mensagem está boa demais. Olha o 25. Aquele que ama, olha só, está na sequência, está no contexto, é o mesmo texto, está dentro do que Jesus está falando.
Eu afirmo a vocês que se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará ele uma semente isolada. Porém, se morrer, produzirá muitos novos grãos de trigo. No 25, aquele que amar a sua vida, a perderá. Mas aquele que desprezar sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida eterna. É a nossa parte, é morrer. Bora, lição 3, Cristo, a terceira lição de Romanos 6, Cristo nos mostra o significado da morte. Se você ler em Filipenses capítulo 2, verso 5 a 11, você vai entender melhor, mas eu não vou nem conseguir ler hoje. Considere duas ilustrações do princípio de crescimento de Deus. O Getsemane, Cristo no Getsemane. As duas ilustrações é Cristo no Getsemane, e a segunda ilustração é o que a gente fala de, eu vou falar assim para a gente entender a palavra, tá bom? Kenosis. O que é isso? Cada momento de crescimento significativo na minha vida e na vida de Cristo foi precedido de uma experiência profunda de Getsemane na vida de Jesus. E o kenosis, o que é Getsemane? É o texto que você lê lá em Lucas 22, 39 e 53, que fala, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aí é que nós precisamos morrer. Minha decisão não é sobre fazer alguma coisa. Minha decisão é sobre desistir de ter o controle sobre a minha vontade. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. A passagem do Getsemane, Jesus estava no jardim orando, você já sabe, e aí ele fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aí Jesus fala o que ele mesmo fala, mas todavia seja feita a tua vontade. É o Getsemane. Kenosis, Filipenses 2, 5 a 11. Vou ler 2 versículos, 4 versículos, 5 a 8. Diz assim, Filipenses 2, 5 a 8. A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que foi mostrada por Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou a seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vivendo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. E se humilhou a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não tem como você abandonar Romanos 7 se não for através da morte. Porque em Romanos 7, o homem não consegue obedecer. Em Romanos 8, o homem aprende a obedecer através da direção do Espírito. Se é o Espírito quem dirige, não sou eu, mas quem estou no controle. Quantos estão entendendo? O que é o kenosis? Que a gente fala, Cristo é Deus encarnado. Nós sabemos disso. Mas o texto está dizendo que Ele não exigiu e nem quis manifestar-se como Deus, embora fosse Deus. Vocês entenderam uma parada assim, ó? Quando Pedro, nosso amigo, vai com a espada, corta a orelha de mal, o que Jesus fala? Se eu quisesse, Pedro, eu falava agora com meu pai, e ele enviaria aqui uns anjos bons, mano. Tipo assim, sabe, Pedro, Sodoma e Gomorra, você lembra da história? Quantos anjos foi para lá? Eu acho que uns 3, né, mais ou menos. Agora, se eu pedir, meu pai manda milhares de anjos aqui e acaba com esse negócio. Ele estava abrindo mão da sua, não da sua divindade, mas dos atributos da sua divindade. E Cristo está dando um exemplo para mim e para você do que a gente tem que fazer com a nossa carne. Nós não vamos nos sujeitar mais a ela. Mesmo eu ainda habitando na carne, eu não me sujeito. Mesmo eu podendo dar todas as desculpas que eu possa inventar na minha mente, eu me posiciono
como quem nasceu de novo. Vamos entender, esvaziou-se a si mesmo. Jesus era pleno. Divindade, justiça, igualdade, honra, eternidade, glória, realeza, poder, majestade, domínio. Ele esvaziou-se a si mesmo. Ele abriu mão de todos esses atributos. E derramou sobre nós, derramou. Ele se tornou vazio, aquilo tudo que ele tinha, ele derramou. Ele deixou sua natureza, entregou a sua honra, soltou-se, esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte de cruz. Sem exceção nenhuma, Jesus estava ensinando e exemplificando esse princípio aos seus discípulos, que viriam a ser seus futuros apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eles teriam grande poder espiritual e realizariam todo tipo de milagres. Eles seriam ungidos com o Espírito Santo no Pentecoste. Mas para produzir muito fruto, eles tinham de aprender primeiro a lição do Getsemane, do que nós. Eles tinham que morrer primeiro. Primeiramente eles tinham que morrer. Sabe um texto incrível da palavra de Deus, que é João 15, que fala assim, que toda vara que está em mim e não dá fruto, ele corta, arranca. E toda vara que está em mim e dá fruto, ele faz o quê? Ele poda. Aí eu fico às vezes em casa pensando, mas não está dando fruto. Mas não tem fruto pra caramba, não está legal. Então você pensa assim no processo, a árvore cresce, tem os ramos, aí vira galho, aí tem flor, aí nasce um fruto. Esse fruto vai crescendo e vai amadurecendo. Quando ele está maduro, o que é feito com ele? Alguém come. Aí aquele galho está lá, grande, velho, ele vai produzir pouco fruto. Aí o que faz numa árvore depois ela dá fruto? Quem já planta, quem plantou, o Sérgio não está aqui hoje, está só a mãe do Sérgio. Quem já lidou com roça, sabe, o Adriano está aqui, o Adriano é da roça. O que faz depois que dá fruto? Para que poda? Para que continue dando. Então assim, deixa eu já avisar você, o evangelho é assim. A morte nunca acaba até Jesus voltar. Quando nós estamos dando fruto, está bonito, vistoso, frondoso, e a gente fala, agora sim. Aí Deus vem, o lavrador vem e poda. Você sabe por que poda? Para que nunca perca a força. Então assim, quando está tudo bem, está tudo bom demais, de repente parece que do nada aconteceu alguma coisa, não é? Então é a poda. Porque você precisa crescer mais ainda. E crescer cada vez mais forte, para que possa dar mais fruto, para que muitos comam desse fruto, daquilo que você revela sobre Cristo. Meu Deus, sem exceção. Getsemane, vida de abnegação, de obediência. Que nós, vida esvaziada de si mesmo, humildade. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos. Quarta e última lição. Vou correndo, hein, gente? Após a morte, sempre há a ressurreição. Romanos 6 e 8. Romanos 6 e 8 diz assim: e visto que morremos com Cristo, cremos que participaremos da sua vida nova. Cristo ressuscitou dentre os mortos e não poderá morrer outra vez. A morte não tem mais poder algum sobre ele. Fala sobre a ressurreição. Uma vez tendo morrido com Cristo, nós também ressuscitaremos com ele. Não é isso que você aprendeu na Bíblia? Durante todos os seus anos de escola bíblica dominical. Minha morte, qual é a minha morte? Morri para o meu controle, morri para o meu ministério. Já viu gente que vive para o ministério? Você está louco, velho, tinha morrido eu. O cara deixa de ser filho de Deus, o cara deixa de ser uma pessoa incrível em Jesus, se torna aquilo que ele faz.
Aí depois se tira o que ele faz, ele não é mais crente. Ele fica perdido. Já conheceu gente que fica enfiado na igreja a vida toda e só faz as coisas da igreja, fica a mente entorpecida para não pensar nos problemas de casa, porque vira uma droga. Igreja, se você não tomar cuidado, mata você ao invés de dar vida. Fala igreja, denominação. Você fica sufocado, você faz tanto para a igreja e nunca é esticado por Jesus. É o meu ministério. Eu falei na Lorena ontem que eu fiquei até arrupiado, que eu estava num café com um pastor, numa mesa, e uma pessoa chegou e falou assim: você sabe, né, que eu tenho dons para servir a Deus. Deus me deu dom e eu tenho que servir a Deus. Eu falei, dom para servir a Deus? Se dom é presente de Deus, então Deus deu um presente para você dar para servir Ele. Eu falei, não, tudo errado, mano. Dom é para servir a igreja, para servir o irmão. Dom é para edificar a igreja de Cristo. Então o dom não é para Deus, o dom é para a igreja. E tem gente que acha que faz a obra de Deus. Nós cooperamos com Deus naquilo que Ele está fazendo. Quantos estão entendendo? E nem vai desviar. E nem vai deixar de servir na igreja. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que a pessoa se torna aquilo que ela faz. E quando tira aquilo dela, ela acaba. Fica doida. Morri para o meu controle, morri para o meu ministério, morri para minhas redes de segurança. É ou não é que a gente gosta? Gosta demais de achar que está em segurança. Morri para a minha vida física. Essa é a minha morte. Minha vida. Qual é a minha vida? Qual é a minha nova natureza? Qual é agora, depois de ressuscitado em Cristo? Me rendo ao senhorio de Cristo. Ele é Senhor. Ele tem o controle. Descanso em Cristo e no seu governo. Confio no agir e na provisão de Deus. Tenho certeza da vitória em Cristo Jesus. O versículo você cansou de falar, para comprar um monte de coisa e para se endividar e falar um monte de coisa assim, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E você desvia o foco real. Minha vida agora é isso. Vamos embora, gente, pode subir aqui que eu já estou encerrando. E eu quero encerrar essa mensagem fazendo algumas perguntas para você, e eu quero que você responda para si mesmo. Você está pronto para escrever o seu nome de uma vez por todas em Romanos 6:18? Você está pronto, com a mente preparada para desfrutar dos benefícios de Romanos 8? Se você não está pronto, por que não? Qual é a mentira que Satanás está usando contra você para destruir a sua caminhada cristã, de evolução, de crescimento, de se tornar uma árvore, de dar muitos frutos? Essas perguntas que você tem que fazer. O que impede você de fazer essa natureza caída, de uma vez por todas, essa velha natureza ser crucificada com Cristo? Porque eu falei para você, Deus já condenou essa velha natureza. Ela não se submete a Deus. E ninguém consegue fazê-la se submeter. De verdade, se tivesse como, Deus teria nos falado.